Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Estamos iniciando mais um estudo da obra A Gênese, a quinta e última publicada por Kardec. Vamos fazer o nosso preparo da obra Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Existência. Afinal, o que é a existência? Qual a razão da passagem na Terra? O planeta Terra é um planeta para o aprendizado. Muitas encarnações são vividas para que o homem alcance um plano superior. Isso é a magia da vida. Viver para quê? Para atingir um estado de pureza, de beleza, de elevação. Existem planos no espaço. A cada ato de amor e a cada ato de caridade para consigo próprio e com seus semelhantes, estarão prontos a galgar os vários planos. Sua existência é acumulada de percalços. A grande sabedoria é ultrapassar suas dificuldades. Isso se consegue como desejo de elevar-se como pessoa. Se o amor estiver em seus corações, haverá sempre a possibilidade de ultrapassar fases. A existência não é só terrena. O espírito e o corpo são um só. O espírito é imortal. Sua existência espiritual estará evoluindo a cada passagem pela Terra. Façam com que suas passagens sejam o passo mais próximo para conviver com os espíritos de luz e assim conhecer o que é felicidade plena. São Francisco de Assis protege a todos. Fiquem na paz de Jesus. Então vamos unindo nossos pensamentos, elevando a Deus, que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, mentores dessa casa, possam estar com todos, iluminando os caminhos, que Jesus nos envolva em muita luz, os nossos lares, os nossos familiares, nos dando inspiração para esse estudo, para o entendimento do que está sendo passado hoje para todos, e que tenhamos força para seguir em frente, muita fé, visão positiva da vida. Estamos todos muito bem acompanhados. Jesus continua conosco. Então, muito obrigado por tudo que tem feito por nós, que fará ainda também por toda a humanidade. Graças a Deus. Bom, pessoal, novamente é um prazer estar junto com vocês para algumas reflexões sobre a obra A Gênese, nesse capítulo 14, que traz tantas informações diversificadas e importantes para todos nós. Hoje nós vamos falar, dentre outros assuntos, do desdobramento, que é muito importante o entendimento disso, e dos sonhos, que em parte é consequência de desdobramentos. Tá bem? Então nós estamos no item 22. E o subtítulo desse capítulo é Explicação de alguns fatos considerados como sobrenaturais. Vista dupla ou psíquica, sonambulismo, sonhos. Está aí um ponto importante para a gente reforçar sobre essa coisa de que a vida espiritual é parte da natureza. Mundo espiritual não é sobrenatural. Sempre que vocês conversarem com alguém sobre espiritualidade, tentem transferir esse conceito, que o mundo espiritual é parte da natureza, é criação de Deus, que o espírito não é algo como fumacinha, que o mundo espiritual é concreto, é essa matéria que nós já vimos em outro estado, em outra dimensão, não é a matéria da tabela periódica. Matéria essa da tabela periódica que compõe a nossa Terra, o nosso Sol, todas as estrelas, os planetas. E a ciência já afirma que essa matéria é só 4% da matéria que compõe o universo. Existe toda uma matéria que preenche o espaço entre os mundos, entre as estrelas, chamada de matéria escura, e tem uma parcela também da tal da energia escura. Então, o mundo espiritual ele é formado de matéria, que não é palpável, que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos, da mesma maneira que não percebemos o ar,
nem com os nossos instrumentos, mas ela existe e a ciência já reconhece. Então, o mundo espiritual é algo concreto. Da mesma maneira, o corpo espiritual, ou perispírito, alguns chamam de corpo astral, também é feito de matéria, uma outra matéria. O espírito, que é uma chama, um clarão, uma inteligência, sempre se reveste de matéria. Ele está sempre vestindo alguma roupa, né? Eu sempre dou esse exemplo da roupa mais leve, que é o nosso corpo espiritual, e às vezes por cima coloca uma roupa mais pesada, que é o nosso corpo físico. Então nós vivemos entre a esfera física e a espiritual. Quando voltamos para a espiritual, tiramos essa roupa grosseira e voltamos com a roupa que nós já tínhamos, que é essa roupa leve, que é o corpo espiritual. Quando um espírito se transfere de um mundo para outro, já vimos isso também, ele se reveste da matéria desse outro mundo. E isso se dá de forma instantânea. Ou seja, a matéria que reveste o espírito, ela está sempre se modificando, está sempre se alterando. Na nossa existência na Terra, o corpo espiritual está entranhado com o corpo físico, os dois coexistem. Quando nós entorpecemos nossos sentidos, relaxamos, às vezes algumas pessoas até em estado de prece, mas todos nós, dormindo, nós nos emancipamos a nossa alma, ou seja, ao desdobramento, à viagem astral. O corpo espiritual se descola do corpo físico e fica ligado por um cordão de energia, que é o cordão de prata. Esse processo de desdobramento todo mundo tem, sem exceção. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos. Tá bem? Deixa eu ler o item 22 e vamos ver a informação que a espiritualidade nos traz através de Kardec. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais, que não têm sua causa originária na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. Tudo que está fora da matéria, algum fenômeno que aconteça, a gente considera como algo sobrenatural, né? Mas não é. E é nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da vista dupla, ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar vista psíquica. Muitas pessoas são dela dotadas, frequentemente sem o saber, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. Então aqui está se falando da irradiação do corpo perispiritual. Alguns têm o perispírito um pouco mais expandido. Normalmente isso tem a ver também com elevação espiritual. Um Jesus, nós já falamos sobre isso, a aura de Jesus abarca o quê? Será que abarca todo o planeta? A nossa é de alguns centímetros, lembram disso? A de um Chico Xavier é de 20, 30 metros. Então, existem certos fenômenos em que o ser percebe algo não com a vista do corpo físico, mas com a vista espiritual. Essa vista psíquica ou vista espiritual é que proporciona alguns fenômenos. A dupla vista é isso. Então, existe um exemplo clássico que está aqui no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus chega a Jerusalém e ele pede aos apóstolos que vão até um determinado local para buscar uma jumenta e um jumentinho que estava com ela.
E Jesus fala para os apóstolos irem nesse lugar, e daqui a pouco vem os apóstolos trazendo o jumento, a jumentinha. Então isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E isso os espíritos nos falam. É um fenômeno de dupla vista. Um espírito como Jesus tem uma capacidade que a gente não imagina, né? Mas digamos que isso é só um pouquinho do potencial de Jesus, que vai muito além disso. E algumas pessoas até têm essa capacidade da dupla vista. Mas esse corpo espiritual, então, ele é responsável por todos os fenômenos, inclusive mediúnicos. Quando se descola uma parte do perispírito, vamos dizer assim, para uma compreensão, e o médium vê com os olhos do perispírito, com o ouvido do perispiritual, né? Ele percebe as coisas do plano espiritual não pelos órgãos físicos, que não conseguem perceber essa vibração. E a pineal também tem uma participação nisso, né? Os cristais de apatita, se supõe que seja isso, que dá essa capacidade mediúnica, que é a anteninha que a gente tem no cérebro, a epífise, ou glândula pineal. Vou para o item 23. Embora durante a vida o espírito seja fixado ao corpo pelo perispírito, não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito está preso ao corpo contra a sua vontade, pois que sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corporal é a do servidor preso à gleba. Em todos esses fenômenos de quase-morte, que hoje a medicina documenta em vários países, existem pesquisas, é quase que unanimidade. Aquela pessoa que passou pelo fenômeno de quase-morte e esteve do lado de lá como? Seu perispírito se projetou além do corpo e foi até a chamada esfera espiritual. E a sensação que a grande maioria sentiu é de um bem-estar, principalmente quem está bem, né? E de uma beleza que quando volta para o corpo físico, volta meio arrependido, porque queria ficar do lado de lá, né? De tão bom, tão gostoso. Até porque o corpo espiritual, ele dá uma sensação de leveza para o espírito. Quem é que já boiou aí numa piscina? Quando você tira os pés do contato com o piso e fica só na água, é uma sensação de leveza, não é? Que dá um bem-estar. Parece que a gravidade naquele momento não está influenciando tanto a gente, né? Pegue essa sensação e multiplique várias vezes de leveza, de bem-estar. Isso é a sensação que a maioria sente fora do corpo físico. A maioria de quem está bem moralmente. Porque quem não está bem não vai ter uma sensação boa, porque nunca vai estar bem, né? Bom, continuando aqui. O espírito sente-se, pois, feliz de deixar seu corpo, assim como o pássaro deixa sua gaiola. Serve-se de todas as ocasiões em que sua presença não seja necessária à sua vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, que nós chamamos também de desdobramento. Sempre se realiza durante o sono, todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos estão na inatividade, o espírito se livra. Nesses momentos, o espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive a vida vegetativa. Em parte, ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Percorre o espaço, entretém-se com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele próprio. Então, durante o sono acontece isso. Nosso corpo espiritual se desacopla do corpo físico. E onde está a consciência? Não fica no corpo físico. A consciência, a sede da alma, o próprio espírito, se reveste dessa matéria sutil que encarna, desencarna. Acopla ao corpo físico quando volta do sono, desacopla do corpo físico quando sonha, quando está dormindo.
Pergunta: quem é que já teve a sensação durante o sono que de repente está caindo no corpo e de repente acorda? Já tiveram essa sensação? Já aconteceu isso? Quem quiser, que está assistindo e costuma fazer os comentários, coloque aí se você já teve essa experiência. O que acontece? Você desacopla, está na vida espiritual, ligado pelo cordão de prata. Algo acontece que você retorna muito rápido e tem essa sensação de queda, até se assusta. Outros podem ter tido a sensação de desacoplar e ficar no quarto, olhar o seu próprio corpo embaixo. Isso aconteceu uma vez só comigo. Eu me senti com a cabeça assim, engraçado que eu senti o teto, como se houvesse uma limitação, e percebi meu corpo abaixo e tinha outros seres juntos. Só uma vez, pelo que eu me lembro que aconteceu. Mas para muitas pessoas isso é comum, tá? Eu vou mostrar uma figura. Tem uma figura, em cima uma frase que, na verdade, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 40 a 46, portanto, é da Bíblia. Paulo de Tarso, que fala assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Assim como há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso é Paulo de Tarso, gente. Portanto, corpo espiritual não é uma invenção do espiritismo. E muito antes de Paulo de Tarso, no Oriente, já se falava disso. Krishna, 3.500 anos antes de Cristo, falava disso. Então, vocês reparem nessa figura, que tem uma pessoa dormindo e ela, de repente, aparece um duplo dela. É o corpo espiritual. E a mente, a consciência, acompanha, né? Na verdade, é revestida por essa matéria mais sutil. E vocês percebem um laço de energia, ligando o corpo espiritual ao corpo físico. Esse laço, esse cordão, é o cordão de prata, apelido de cordão de prata. Quando a pessoa se desdobra e vai ao plano espiritual, participa de alguma reunião, algo desse tipo, os desencarnados percebem que se trata de um encarnado porque veem o cordão de prata, tá bem? Então a gente toda noite faz isso, sai do corpo físico, retorna, essa imagem aí é clássica, mostrando a emancipação da alma ou desdobramento. E o que acontece quando a gente desdobra? Nós estamos efetivamente passeando no plano espiritual. É como se nós tivéssemos morrido. Portanto, morrer no sentido de sair do corpo não dói. Nós fazemos isso toda noite. O que pode doer, incomodar, é a sensação do corpo físico, de mal-estar, falta de ar, dor, fraqueza, isso incomoda. Mas a separação em si é tranquila, porque nós fazemos isso toda noite. É como se toda noite a gente treinasse para morrer. Mas, na verdade, a gente continua vivendo. E, nesse momento, a gente vive a vida espiritual. Eu vou repetir uma das coisas que eu muito repito aqui. Digamos que uma pessoa durma 8 horas por dia, 1/3 do dia, que seria o recomendável, né? E que ela viva 90 anos do lado de cá. Na verdade, desses 90 anos, a pessoa só esteve desperta durante 60, porque durante 30 anos ela esteve no lado de lá, no lado espiritual. Interessante isso, né? Ou seja, mesmo encarnados, nós vivemos uma parcela razoável de tempo na esfera espiritual. Enquanto isso, nosso corpo vai recuperando a energia, que é uma energia mais densa, pesada. Então, o corpo precisa de descansar. O próprio cérebro físico precisa descansar. Mas o espírito, fora do corpo, ele não cansa, né? Então, esse fenômeno acontece com todo mundo, tá? Quando a gente retorna do plano espiritual, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Alguns têm fragmentos da lembrança dessa passagem pelo outro lado, outros lembram mais, e existem aqueles que têm uma imagem viva do que aconteceu, em cores, technicolor, e que descrevem com detalhes tudo o que aconteceu e vêm com a sensação claríssima de que estiveram em tal lugar, né? Esses são os desdobramentos mais lúcidos. A maior parte das pessoas não lembra muito bem. Agora, nem todo sonho é desdobramento.
Muitas vezes nós dormimos e trazemos nossos conflitos no subconsciente e isso vem à tona, às vezes, num estado de relaxamento. E o nosso cérebro físico detecta isso e se criam imagens, nós imaginamos coisas. Então, os sonhos são também o acesso ao nosso subconsciente. Nem todo sonho é desdobramento. Como distinguir desdobramento de um sonho normal? Normalmente, no desdobramento você está raciocinando claramente, você tem uma percepção muito clara de tudo, há cores, é como você estivesse no seu ambiente normal, como encarnado. Então, cada um deve tentar perceber essa situação do desdobramento. Quem desdobrar muito, eu sugiro anotar no papel de noite, porque às vezes acontece a pessoa esquecer, né? Eu, por exemplo, eu não me lembro, não me recordo, é difícil eu me recordar de sonhos, né? As pessoas às vezes falam, me vêm trabalhando por aí, mas eu não tenho essa recordação. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, o sonho é, muitas vezes, o reflexo daquilo que nós trazemos na nossa mente, não necessariamente um desdobramento, tá bem? Eu queria passar um vídeo para vocês, escapou aqui. São 2 vídeos que eu vou passar, tá? Um mais curtinho, de 4 minutos e 10 segundos, sobre desdobramento espiritual. Tem várias informações aí. Assistam o vídeo e a gente volta já já, sobre desdobramento. Eu sentia que flutuava e me movia pelo quarto. O que sai é a consciência, que é algo além do espaço, do tempo, da matéria, da energia, de um jeito que conhecemos muito pouco. Novas evidências são descobertas e casos extraordinários são submetidos a testes exaustivos para esclarecer enigmas antigos da humanidade. Desde que o homem primitivo conseguiu viajar através dos sonhos a outras dimensões, ele tem tentado descobrir se existe algo além do corpo físico. As culturas mais antigas falam dos corpos sutis do ser humano. O corpo astral, que chamamos de psicossoma, o corpo etéreo, que chamamos corpo energético, e assim por diante. A tradição oriental chama de corpo astral. A cultura ocidental o chama de alma ou ânima. Na América pré-colombiana, os xamãs viajavam para outros mundos e eram capazes de curar doentes. Os xamãs acreditavam que podiam sair do corpo para o mundo superior ou inferior. Algumas dessas jornadas parecem experiências extracorporais. A experiência de sair do corpo tem uma explicação simples. Por exemplo, quando um índio dorme, ele viaja a curtas e longas distâncias no sono. E quando acorda, ele se dá conta de que não saiu da cama. Então a explicação mais lógica é que algo de seu organismo se deslocou, mas o corpo não. Então é lógico pensar que há uma parte de nós que não é o corpo e que viaja. Nós encontramos nos anais da humanidade fatos notáveis, que são denominados de bicorporeidade. O célebre caso de Santo Antônio de Pádua, que, se encontrando distante da sua família, desdobrou-se em pleno ato da missa para salvar o pai, que estava sendo acusado de um homicídio que não praticara, e apareceu diante da multidão, apontou o criminoso e voltou logo depois à celebração da missa. Na história dos fenômenos psíquicos, por volta de 1900, tornou-se célebre uma jovem professora, Émilie Saget, que era portadora de um fenômeno equivalente, o seu denominado
corpo astral, duplo astral, denominação esotérica para algumas expressões do perispírito, deslocava-se. Enquanto ela estava dando aula, saía até o jardim. As alunas ficavam apavoradas e corriam. Ela perdeu muitos empregos e não se dava conta do fenômeno. Era um fenômeno de desdobramento da personalidade de maneira inconsciente, mas sem a lucidez daquele fenômeno. Como assim? Eu sei que vai parecer estranho, mas eu sonhei com esse lugar. Essas flores, tudo. É lindo. Portanto, mais tarde se pôde estudar nos desdobramentos reais, e Ernesto Botzzano estudou os muitos, em que o indivíduo pode aparecer a outros mesmo estando vivos, encarnados. Por isso, ele publicou um livro notável, que se chama Comunicações entre Vivos, de pessoas em estado de coma, pessoas adormecidas, que nada obstante desdobram-se e recuperando a lucidez do espírito, porque o corpo é que se encontra imobilizado, comunicando-se com aqueles que eram os experimentadores. O Espiritismo considera perfeitamente válida as manifestações dessa natureza, quando autênticas. Então, nesse vídeo, o Divaldo fala do desdobramento, fala desse lado psicológico também, que pode envolver os sonhos, nem todo sonho é desdobramento, e ele cita um caso de bicorporeidade. O que é bicorporeidade? É uma coisa raríssima, mas a pessoa desdobra com seu corpo espiritual e ela, em um canto qualquer, ela materializa o seu corpo espiritual. Ela agrega a matéria, cedida por um médium de ectoplasmia, e então ele pode ser visto, pode ser tocado. É óbvio que isso é raríssimo. Nós temos um caso muito conhecido na doutrina espírita do professor Eurípides Bassanufo, que ele tinha essa capacidade de desdobrar e se materializar em outro lugar. Inclusive ele participou de um parto, por incrível que pareça, assim. Nesse vídeo são intercaladas cenas também de um filme que é uma comédia, mas é uma comédia falando de algo real. Uma mulher que está em coma e ela, em desdobramento, aparece para uma pessoa, né, que seria o namorado dela, e ele fica aturdido com aquilo, né, até o ponto que ela o leva ao hospital e ela mostra como é que ela sai do corpo e não, e ele consegue ver. E é possível um encarnado olhar um outro encarnado desdobrado que está dormindo? Sim. Da mesma maneira que se vê um espírito, um médium, um vidente, ele pode perceber o corpo espiritual de um encarnado que está dormindo, né? Não é tão comum assim, mas é possível sim. Então é muito estranho, né? Você tem uma pessoa conhecida e você vê a pessoa junto de você e a pessoa pode estar em outro país até, dormindo, e ela está desdobrada. Porque o corpo espiritual é a mesma característica do encarnado ou desencarnado. O diferencial é o cordão de prata, ligando esse corpo espiritual ao corpo físico, tá bem? Então, continuando aqui nos sonhos, nós vamos entrar agora. O liame fluídico que o retém ao corpo não é definitivamente rompido, senão com a morte. Esse cordão de prata, ninguém precisa se preocupar, porque não vai enroscar com o cordão de prata do outro, não vai arrebentar, não vai dar nó. Ele é um cordão de energia, uma ligação energética, né? Como dois celulares que estão se comunicando. O entrecruzamento das ondas não faz o celular desligar. Apesar que no nosso Brasil acontece tudo com os celulares, mas em regra geral não acontece. Então não se preocupe com o cordão de prata, que ele é bem elástico. Você pode ir a outro mundo e você fica ligado ao corpo físico. Se tiver que desencarnar, não vai ser por isso, tá bom? Então, ele só se rompe em definitivo pela morte do corpo físico. A separação completa não se realiza senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, embora possa estar a alguma distância, ali é instantaneamente trazido de volta,
desde que sua presença seja necessária. É nessa situação que às vezes a gente sente aquela sensação do corpo caindo, de estar caindo no corpo, né? Volta muito rápido. Então retoma o curso de sua vida de relação. Algumas vezes, ao acordar, conserva de suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos exata, o que constitui o sonho. Em todo caso, traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Quantas vezes nós estamos com um problema, não sabemos como solucionar e vamos dormir. E no dia seguinte acordamos, como a gente costuma dizer, de cuca fresca, né? E vem aquela ideia, a solução do problema. Se faz uma luz. Isso é relativamente comum. É que do lado de lá nós recebemos alguma informação. Além do cérebro descansar, o que também acontece do ponto de vista físico, biológico, também acontece do espírito receber alguma ajuda, alguma orientação. E ele vem com a ideia, vem com a inspiração, tá? Assim se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que nada mais são senão manifestações da vida espiritual. Agora, imaginem só, antigamente, eu digo muito antigamente, uma população cheia de superstições, ignorantes, a medicina num estágio muito primário ainda. Imagina a situação da pessoa com catalepsia, que se desdobrava e o corpo físico ficava como morto. E existem situações que os batimentos cardíacos, né, por uma condição específica do cataléptico, param, cessam, mas o corpo não morre. E a pessoa é dada como morta, é enterrada. Aí o perispírito volta. Meu Deus, não é bom nem pensar, né? O tamanho do medo e do sofrimento. Em alguns casos específicos acontece. Lei de causa e efeito, algo que o espírito fez, muito certamente, né? Não aconteceria a troco de nada. Eu vou passar outro vídeo para vocês, o Divaldo Franco, é um vídeo um pouquinho mais longo, é 8 minutos, onde ele fala do sono e do sonho, do ponto de vista também da psicologia, né? Dessa coisa que eu falei de que muitas vezes acessamos o nosso subconsciente, tá? Então assistam o vídeo, Divaldo Franco, 8 minutinhos falando sobre os sonhos e voltamos já para concluir. Divaldo, segundo Freud, os sonhos expressam o nosso inconsciente, são expressões do nosso inconsciente. Segundo outras pessoas, os sonhos nada significam, não representam nada. E para o Espiritismo, como o Espiritismo conceitua os sonhos? Por ser o Espiritismo uma doutrina científica abrangente, considera a área freudiana da libido como sendo perfeitamente ajustável a muitos dos nossos sonhos. Na visão junguiana, também nós temos uma percepção muito curiosa dos sonhos, dos nossos arquétipos guardados no inconsciente profundo e que eliminamos através dos sonhos, razão pela qual ambos recomendavam que nós anotássemos os sonhos para facilitar a interpretação simbólica. O Espiritismo estabelece que os nossos arquivos, não somente do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo, as nossas experiências de outras reencarnações, vêm aflorar em determinados estados oníricos. Aceitamos, à luz da doutrina espírita, aqueles que têm uma natureza eminentemente da libido, portanto os sonhos freudianos, como também aqueles que são os arquivos estabelecidos nos arquétipos de Jung. Mas o Espiritismo, analisando o indivíduo como um ser integral e não apenas como a psique e a matéria, vê nos sonhos uma maravilhosa oportunidade do desdobramento da personalidade para as denominadas viagens astrais. Equivale dizer que, parcialmente desligado do corpo, o espírito realiza experiências notáveis no mundo causal, de onde ele veio, conforme a tradição socrático-platônica no mundo das ideias. E muitos desses sonhos têm o caráter de premonição.
de evocação de cenas passadas, de recordações de existências transatas, proporcionando, através dos sonhos, a libertação de determinadas cargas emocionais que muito nos afligem. Então, Allan Kardec refere-se no Livro dos Espíritos a respeito dos sonhos, como também de natureza espiritual, sem afastar a possibilidade dos sonhos fisiológicos. E alguns dizem que através dos sonhos conflitos vêm à tona. Esses conflitos, como são vistos quando aparecem nos sonhos à luz do Espiritismo? Como libertação de determinadas problemáticas afligentes que nós procuramos escamotear ignorando. Seria aquilo que Jung denominou como os conflitos da sombra. Essa sombra perturbadora que nós evitamos dar-lhe oportunidade de transformar-se em luz, permanece em nosso inconsciente, gerando situações muito embaraçosas. E quando não conseguimos fazer a ponte ego-self, não conseguimos fazer que a sombra seja absorvida pelo self, naturalmente nos sonhos nós liberamos. E graças a essa liberação de conflitos, diminuímos também os nossos transtornos de natureza comportamental. Algumas pessoas sonham com entes queridos que já morreram, que já desencarnaram e se perturbam muito com isso. O que você tem a dizer a essas pessoas? Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras. E naqueles estados posteriores à morte, essas imagens vêm, através do sonho, atormentar-nos, dando a impressão que as pessoas estão sofrendo muito, que estão perseguindo, apresentando-se de uma maneira deturpada, porque são as imagens entorpecidas no inconsciente que se apresentam conflitivamente. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros com seres queridos. E isto é muito confortador, porque enseja a oportunidade de o indivíduo ter certeza de que a vida continua. Eu tenho uma experiência muito curiosa a esse respeito. Faz muitos anos desencarnou um amigo muito querido que frequentava a nossa casa. E a família começou a perguntar-me como estará. E eu dizia, no momento eu não tenho ideia, porque esperamos aquele período de transição. 8 ou 10 dias depois, o espírito Joana de Ângeles disse-me, nesta noite, nós iremos levá-lo para que acompanhe o despertar do nosso querido irmão. No entanto, vou pedir-lhe para que mantenha muito silêncio. Eu confesso que fiquei um tanto confliteado. Será que eu seria tão barulhento que mesmo o estado de desdobramento iria causar perturbação? Mais tarde eu entendi. Às 11 horas da noite eu me deitei e ela me aplicou passes longitudinais. Não poderia explicar como aconteceu o fenômeno, porém vi-me fora do corpo, parcialmente ao seu lado. E de imediato, também sei que eu tenho uma noção lúcida de como fui transportado, vi-me numa região favorecida por uma luminosidade que não tinha um astro que irradiasse a claridade. E à distância eu via uma como construção pentagonal de uma matéria transparente, que do lado de fora me permitia ver o que se passava lá dentro. Era uma clínica de repouso dos recém-desencarnados. A benfeitora levou-me, adentramos-nos. E depois de atravessar vários corredores, subitamente eu vi o meu amigo amparado pela sua genitora, ela sentada e ele no seu regaço. Então eu tive uma emoção muito grande. E quando eu tive essa emoção, ele pareceu tremer. E Joana Dias me disse, silêncio mental. Era necessidade de não emitir ondas perturbadoras. Mas nós nos adentramos no que chamaríamos a habitação. E nesse momento ele despertou, como alguém que desperta de um letargo comum ou de um pós-cirúrgico. Um tanto aturdido, ele foi identificando e súbito viu o rosto da mãe e disse, mamãe, você aqui, eu estou sonhando com você. Ela disse, não, meu filho, você já veio para casa. Então eu morri? Não, meu filho. Você se transferiu do corpo para a vida espiritual, ninguém morre. Você lembre, você era espírita. Ele chorou muito, fez perguntas a respeito da família que ela esclareceu com infinito carinho. Então ele passeou os olhos em volta do quarto e viu-me com o espírito Joana de Ângeles. Surpreso, ele perguntou-me, Divaldo, você também já morreu? Eu disse, ainda não. Era tão real e em Technicolor. Então ele disse, vim trazido pela benfeitora para levar notícias suas aos familiares. No dia seguinte ao despertar, eu estava perfeitamente lúcido do acontecimento. Telefonei à família.
dei as boas notícias. Então isso ocorre a miúde com todas as pessoas em maior ou menor grau. Você trouxe um ponto importante, Divaldo. Às vezes nós despertamos, acordamos pela manhã com assim uma nitidez dos sonhos. Outras vezes os sonhos vêm todos fragmentados, sem sentido, enquanto uns vêm coloridos, os outros vêm preto e branco. Então, como essa questão da fragmentação e da lucidez do sonho? Aí está numa perfeita classificação. O sonho fragmentário são os arquétipos conflitivos da sombra. São as inquietações não digeridas do cotidiano. Aquele sonho pesado são os sonhos da libido sob outros aspectos. E aquele sonho technicolor é o encontro real. Pela minha experiência, eu cheguei mesmo a dizer aos amigos, quando sonhamos em preto e branco, são clichês do nosso inconsciente. Quando sonhamos com as cores, meu Deus, a grama era tão verde, eu consigo descrever a indumentária. Foi o encontro real e o espírito traz de volta e imprime na memória atual a lembrança desses encontros espirituais. Então, pessoal, muito bom ouvir o Divaldo Franco, né, com seus esclarecimentos. Portanto, o sono e o desdobramento têm várias características e várias explicações para as nossas recordações. Conforme eu disse antes, nem tudo é desdobramento. Cabe a cada um distinguir uma coisa ou outra, pelas dicas que ele deu e pela própria vivência, no sentido de que o desdobramento é muito claro, fica muito evidente que você está em desdobramento. Eu vou aproveitar uma figura anterior, lembram daquela figura que eu passo muitas vezes, das esferas espirituais da Terra, onde aparece o núcleo e os planos espirituais? Então, olhem de novo essa figura, eu fiz uma inserção. Então, tem lá o núcleo da Terra, em azul, e tem a esfera número 1, que seria o umbral, aquela parte mais densa, e as esferas superiores, cada vez menos densas. E eu botei a figurinha dessa pessoa dormindo e ela desdobrada. Está vendo ali? Acontece muito isso. Quando você desdobra, em que plano espiritual você vai? Para qual plano? Você pode ir para um plano com o qual você tem afinidade, espíritos que estão lá, o seu perispírito já está um pouco mais vibrante. Você pode estar no umbral e quando volta tem pesadelos terríveis, mas calma. Às vezes você vai no umbral em trabalho, tá bem? Acompanhado por outros espíritos. Nem tudo significa algo ruim. E aí é que está, a nossa percepção do sono, quando a gente volta, pode ser um pouco confusa. Mas acontece isso no desdobramento. Você passeia por essas esferas espirituais. E algumas pessoas podem, eventualmente, ir a outro orbe, viu? Então, essa questão do sono, do desdobramento, requer mais estudos, não só de nossa parte, mas da própria ciência, né? Nas experiências de quase morte, conforme eu relatei, isso é analisado, é estudado, é muito interessante, como já há várias conclusões de cunho científico de que é uma realidade essa coisa do desdobramento. Rapidamente aqui no item 26, a vista espiritual dá, pois, percepções especiais, que não tendo por sede os órgãos materiais, funcionam sob condições inteiramente diferentes de todas as demais da vida corporal. Autoexplicativo, né? 27. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções que ela proporciona. Em parte é o que o Divaldo falou. Quer dizer, quando nós sonhamos, tem muito do nosso psiquismo ali também, em muitos casos. E se a pessoa está muito desequilibrada emocionalmente, depressão, ela pode ser que o sonho seja uma grande confusão, né? E não tenha nada de desdobramento, nem foi no umbral, os pesadelos nem sempre são umbral, às vezes é o nosso subconsciente mesmo. E na 28, para consolidar esse assunto, os sonhos propriamente ditos apresentam as três naturezas das visões acima descritas. As duas primeiras, que pertencem aos sonhos proféticos, pressentimentos e advertências. No terceiro, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas
que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem para o espírito uma realidade às vezes tão nítida que o corpo sofre o contragolpe. E se tem visto os cabelos embranquecerem, será que são os meus? Embranquecerem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por recordações retrospectivas, pelos gestos, os desejos, as paixões, o temor, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo, enfim, por outros espíritos com objetivo benfazejo ou malfazejo, segundo sua natureza. Então, o sonho, repetindo o que nós dissemos, pode refletir uma passagem pelo plano espiritual, um desdobramento, pode refletir memórias que nós temos no subconsciente, vai refletir o nosso estado emocional. Tem muita variedade, tá? Mas a parte relativa ao desdobramento, sempre acontece o desdobramento. A nossa lembrança disso é que pode variar. Porém, todo mundo desdobra, sem sombra de dúvida, durante o sono. Tá bem? Nós estamos falando aqui das percepções que ficam no cérebro físico, que nós conseguimos acessar com relação a esse estado em que nós estávamos quando estávamos dormindo. Se a nossa lembrança é algo do nosso psiquismo, se a nossa lembrança é a passagem pelo plano espiritual, que sempre temos, uma coisa ou outra depende de uma análise, tá bem? Mas o nosso tempo se encerrou por hoje. Pode ser que a gente continue abordando esse assunto. Coloquem aí suas dúvidas, é um assunto que todo mundo gosta, né? Aí nos próprios comentários ou pelo e-mail contato@map.org.br, assunto a Gênese. Eu vou ter muito prazer em responder. Agradeço muito pela atenção de vocês todos. Tenham bons sonhos, né? Sonhem coisas boas, que Jesus ilumine a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.